Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 21. Depressão. Tempo de colheita no campo do espírito. Contudo, não poderíamos aduzir que Alberto necessitava reagir diante da pequenez física, empreendendo atos e atitudes que lhe soerguessem o abatimento moral? A arrogância não se fazia necessária em defesa do ego apocado? Não foi exatamente esta menos-valia a indutora de sua altivez? Assim deduzindo, ele teria sido vitimado pelas circunstâncias biológicas que lhe imputaram a deficiência orgânica, e seu drama justificaria sua altaneria, eximindo-o de culpas. Seu perspicaz raciocínio pode nos levar a errôneas conclusões que facultarão ilibar todos os erros humanos. Convenhamos que, se a ação desencadeia a reação, essa, por sua vez, pode induzir a novas reações que, no entanto, continuam a se justificar na primeira ação. A lógica da lei em que estamos inseridos nos leva a entender que a dor somente pode pertencer ao reino das consequências e não ao das causas. O espírito, em toda ocasião, é sempre vítima de si mesmo, e não mero produto da deficiência de seus veículos, que é sempre o reflexo de seus próprios excessos. Devemos compreender sua reduzida estatura, portanto, como consequência de outro passado, embasado também na prática da mesma arrogância. Quer dizer, então, que foi a mesma soberba, alimentada em existência anterior, que o conduziu ao renascimento na minguada compleição física atual? Compreendo. E o plano espiritual, prevendo que ele recalcitaria diante da imposição de humildade, aproveitou-lhe o potencial de forte reação para atiçá-lo no desempenho da missão em benefício da humanidade. Nas leis divinas, Adelaide, mesmo o mal e a dor devem trabalhar para o bem. Se penetrarmos ainda mais em sua história pregressa, seguramente encontraremos as motivações de tais deficiências que, de outra forma, não se justificariam. A depressão não é a causa de seus sofrimentos, como erroneamente podemos pressupor se analisarmos apenas o limitado espaço de sua última encarnação. Ela é consequência do rebote das forças exaltadas da arrogância, que o conduziu ao suicídio, e não a doença em si. Tudo se enquadra em lógicos raciocínios na perfeição da lei de Deus, onde não há lugar para casos ou sofrimentos injustos. Impossível não compreender Adamastor. A depressão nasce da exaltação doentia do eu, a menos-valia da supervalia, a reação da ação. Onde hoje há uma carência, ontem houve um excesso. Minha dileta estudante, enfim, se deixou convencer da coerência insofismável que move a criação. Estamos imersos em um oceano de leis lógicas e perfeitas, orientadoras de todos os fenômenos que se sucedem no seio do cosmos, oriundas da mente divina. Temos um Pai que se expressa por lei de amor e justiça e nos subordina a uma ordem irretorquível, ordem que dita a felicidade de cada um em conformidade com as suas obras e que não se deixa enganar jamais.
É possível a desordem, porém em espaços adstritos e contidos por uma lei de compensação que deixa toda ação restrita ao seu próprio âmbito de reações. Recordo-me de que a psiquiatria terrena, em sua proposta de classificação dos transtornos mentais, vê na depressão aquelas que se comportam como distúrbios de natureza unipolar e outras como bipolares. Atentemos para o fato de que a ciência terrena tem para sua observação somente o reduzido intervalo de uma existência Adelaide. Suas conclusões são errôneas, por não poder assambarcar a pré-existência e a continuidade da vida, onde os movimentos opostos e complementares forçosamente se apresentaram ou se apresentarão. É necessário compreender que todas as depressões são bipolares, pois todas são configuradas na dinâmica das forças mentais bipartidas. A exasperação da contração será sempre consequência da exaltação da expansão, configurando os dois movimentos complementares, como vimos. A alegria e o entusiasmo da fase maníaca, filhos da arrogância, se alternarão sempre com a apatia da queda do humor em qualquer situação. Na maioria das vezes, contudo, a primeira fase, a da exaltação, não pode ser apreciada pelo observador terreno, por se encontrar em existência pregressa, onde realizou seu movimento inicial, deflagrador do quadro e se apresenta ao longo de toda uma encarnação, sem uma causa que a justifique aparentemente. O comprimento da onda mental, excessivamente dinâmica e imutável, pode exceder nossa capacidade de observação por se projetar em outro momento da vida, fora da limitada dimensão temporal do homem encarnado. Qual onda onde somente se vê uma de suas fases, pode-se facilmente deduzir que sempre uma oposta lhe antecedeu ou lhe sucederá. Naqueles momentos em que a onda mental reduz sua frequência, passamos a ver suas fases se alternarem com rapidez, identificando facilmente a bipolaridade dos transtornos mentais, sempre em obediência à mesma oscilação. Se não podemos, no entanto, vislumbrar o movimento completo nos distúrbios unipolares, isso não pressupõe que ele não esteve ou não estará presente, e não podemos negá-lo pelo simples fato de não tê-lo ao alcance de nossa análise. Nunca havia atinado para o fato de que a vida é uma imensa onda. Precisamente, Adelaide, porque a existência é produto da força mental que se expressa como onda. E aqui podemos vê-la em amplitude, abrangendo em sua trajetória muitas vidas, e então notar com clareza suas oscilações de ascensões e quedas. O estudioso terreno não pôde ainda antever os seus completos movimentos, carreando a personalidade com seus transtornos, aparentemente sem causas. Acreditando que o homem é produto de uma única experiência de vida, não lhe foi possível compreender que o deprimido de hoje semeou sua condição na inadequada vivência da arrogância em existência anterior. No futuro, Adelaide, a ciência da Terra será forçada a estas conclusões por força da evolução, pois o homem não tardará a atestar a existência do espírito, demonstrando essa incontestável realidade pelos meios ditos científicos, trazendo solução para todas as intrigantes contradições dos conhecimentos atuais. Ante o assombro da amiga, cada vez mais deslumbrada diante da coerência do tema abordado, sob a ótica abrangente que a ciência do espírito nos permite, continuei completando minhas reflexões. E atentemos para o fato de que o movimento predecessor e indutor do desequilíbrio não é identificado como uma doença entre os homens,
que não reconhecem o potencial enfermiço da arrogância, se ela não atinge as raias da megalomania. Não se considera como enfermo o espírito hiperegótico em livre exercício da jactância, pois este se apresenta como um vitorioso em seu meio, exibindo não somente dotes de conquistas fáceis, mas também exultante satisfação e aparente bem-estar. Embora seu corpo denote muitas vezes a presença de patologias hipertróficas, filhas da hiperpsiquia em vigência, a ciência médica terrena não correlaciona essas alterações com o palco hipertroficante desalinhado do psiquismo. O organismo físico é, contudo, fiel indicador da real situação da desarmonia que impera no panorama mental, reflexo seguro do doentio gradiente hiperdinâmico. Somente quando se instala a hipopsiquia, reverberando a contração das forças mentais, com todo o seu exuberante cortejo de dores e angústias, acorre a ciência médica afoita à procura de vilões que justifiquem o distúrbio, buscando-os no campo das consequências. Sem conseguir identificar a hiperpsiquia como a verdadeira etiologia de tais transtornos, não encontra ela outra alternativa do que imputá-los às depressões neuroquímicas ou aos traumas psicológicos, como se nada justificasse a suscetibilidade a estes males. Compreendo, contudo, ainda não abrangi todo o conhecimento de que necessito para acalmar minha ansiedade. Como o indivíduo, muitas vezes, colhe os reflexos de suas exaltações em outra existência e não pode recordar mais dos excessos que motivaram suas carências, qual o valor em sofrer efeitos tão distanciados de suas causas? Não se perdem as lições para o espírito? A limitada noção de tempo que flui de nossa razão não é a mesma que determina o ritmo dos fluxos energéticos que vertem do espírito. A função letiva da dor, embora aparentemente distante das causas que a determinaram, pode não ser compreendida pela nossa limitada razão, circunscrita ao presente, mas é seguramente apreendida e arquivada pelo inconsciente espiritual, que, na verdade, nos move na vida. Nossa memória extracerebral abrange toda a aventura do existir e sabe arquivar experiências e corrigir seus impulsos pelos caminhos seguros da intuição. Por isso, nenhuma lição se faz sem proveito, pois tudo percebemos e tudo registramos, ainda que não guardemos a nítida consciência disso. A experiência é arquivada devidamente e exercerá a sua ação corretiva de forma inconsciente, no momento adequado, retornando sempre em benefício de nosso aprendizado. Quando a evolução nos permitir dilatar a própria visão, abrangendo maior extensão de nosso mundo íntimo, poderemos compreender com clareza todos os nossos movimentos na jornada da vida, entendendo a necessidade de todas as dores sofridas, por mais duras que nos tenham sido. É verdade que muitas vezes assistimos a espíritos renitentes no mal, exercendo livremente a rebeldia, despertando-nos a noção de que não há lei na criação para detê-los. Desejamos muitas vezes, em nossa ignorância, que a dor os visitasse de imediato, suscitando-lhes a reforma necessária. Entretanto, a sabedoria divina sabe que não detém condições de aproveitamento na escola da dor, e o ensinamento em hora imprópria seria baldado recurso. Por isso, eles são entregues aos próprios desatinos, até que a evolução lhes proporcione condições de receber suas preciosas preleções com proveito, como uma colheita que precisa ser amadurecida para se prestar ao consumo. Assim é que muitas vezes vemos espíritos já renovados, que aparentemente não necessitariam de corrigendas, colhendo grandes sofrimentos, oriundos de causas muito distantes no tempo, exatamente porque
Este é o momento mais propício para lhes tornar útil o necessário aprendizado. Ocorre-me ainda, Damastor, que muitas vezes observamos indivíduos situados em evidente instante depressivo, denotando, entretanto, a presença de patologias hipertróficas no corpo físico. Como entender essa correlação que deveria ser exata em toda situação? Lembremos, Adelaide, que o dinamismo da força mental é suscetível de se movimentar em diversas frequências, podendo passar de um momento para o outro da exaltação à completa depressão da emotividade, enquanto que o corpo perispiritual e muito mais o físico necessitam de tempo maior para se acomodarem a estes doentios impulsos. Por isso, poderemos apreciar uma patologia hipertrófica em campo emocional hipopsíquico, pelo fato de o psiquismo caminhar na dianteira dos movimentos orgânicos. Atentemos ainda para o fato de que nossas forças psicossomáticas obedecerão sempre ao gradiente de plenitude predominante no dinamismo mental que pode, em um momento, carreado pelas circunstâncias a que se expõe, denotar movimento em direção oposta. É assim que um indivíduo em franca hiperpsiquia subitamente pode conduzir sua psicoenergética para a hipodinamia, motivado por falências ou frustrações súbitas em suas pretensões, enquanto seus veículos psicofísicos continuam obedecendo à resultante dos impulsos hipertônicos ainda predominantes. Assim vemos que o quadro mental, muito mais dinâmico, estará se adaptando às condições do presente, enquanto que o corpo físico continuará refletindo o passado, até que, uma vez esgotado o primeiro impulso que o guiava, possa atender aos últimos impositivos das forças psíquicas. E não se pode negar que vemos muitos enfermos apresentando patologias hipotróficas no corpo físico, sem denotarem aparentemente um correspondente campo mental depressivo. A hipopsiquia, nestes casos, encontra-se inaparente? É pertinente atentarmos para um outro fato importante. Os princípios divinos que regem nossa organização atuam de forma a facilitar a transferência de toda a desarmonia da força mental para os corpos periféricos que nos compõem os veículos de manifestação. Devido a isso, quanto mais saúde tem o indivíduo, mais na periferia irá ele manifestar os desequilíbrios de sua vida mental. Desta forma, os potenciais distônicos, tanto da hiperpsiquia quanto da hipopsiquia, serão desviados, preferencialmente para os departamentos orgânicos superficiais, drenando-se a desarmonia interna e resguardando-se a mente dos sofrimentos engendrados para si mesmo. Destruindo o corpo, reduz-se o potencial lesivo da força mental desequilibrada, inibindo-a de voltar-se contra si mesmo. Quando, entretanto, todos os intentos orgânicos são insuficientes para a completa exoneração do mal ou sua drenagem física é obstaculizada de forma insuperável, o distúrbio se concentra então em seu próprio cerne, desestruturando seu psiquismo nas mais diversas formas de enfermidades mentais. Desta maneira, desafogar a pulsão depressiva nas degenerações físicas é reação defensiva da mente, minorando em si mesma os efeitos de suas próprias distonias. Por isso, então, adoecer o corpo é curar a alma, como temos aprendido. Isso mesmo, Adelaide, enfermar o corpo é defender um intricado funcionamento psíquico, e obstaculizar a enfermidade no corpo pode fazê-la voltar-se para o interior de onde partiu. Tais princípios bastante lógicos levam-nos a graves conjecturas, ao denotar a atitude do homem terreno, sempre pronto a reprimir o desenvolvimento de seus males físicos. Podemos concluir que, se as doenças físicas não tivessem o seu curso obstaculizado, permitir-se-ia uma maior acalmia dos transtornos mentais? Reprimi-las, neste caso, será impor maiores dificuldades ao próprio reequilíbrio? A questão é realmente relevante, conduzindo-nos a sérias inquirições
com respeito à atuação da medicina praticada atualmente na Terra, que se esmera na nobilitante tarefa de curar as enfermidades do homem terreno, porém sem questionar a função biológica da patologia, muitas vezes necessidade premente para o equilíbrio do espírito. Distanciada da realidade espiritual da vida e sem identificar as finalidades da dor, empreende a nobre ciência a busca afanosa da supressão dos distúrbios orgânicos, visando apenas ao conforto imediato daquele que padece, sem compreender que a doença física é esforço curativo da mente, mera drenagem mórbida, visando a solução para suas desordens e impedindo quase sempre o estabelecimento de males maiores. Reconhecemos na atualidade que a simples repressão das patologias orgânicas, embora proporcione imediato bem-estar ao que sofre, nem sempre é prática segura de saúde para o espírito, podendo agravar-lhe as desordens internas. As energias deletérias do perispírito permanecem contidas e deverão ser evacuadas através de patologias ainda mais graves, pois a premência de se manter os mecanismos mentais em funcionamento adequado supera o valor da integridade do corpo físico, sacrificado em prol da integridade do espírito. A questão é grave, pois implica em uma reformulação dos conceitos médicos vigentes, para os quais o homem terreno ainda não está preparado. Aguardemos o futuro, minha amiga. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.